Belíssima estreia de João Fonseca no US Open. No torneio que mais tem a cara dele, não à toa, ele já venceu a edição juvenil do Grand Slam americano. Para mim também, a vitória sobre Miomir Kecmanovic foi a melhor atuação do João desde a estreia de Roland Garros. Falando em estreia de Grand Slams, o João chegou à marca de 4 vitórias nas 4 primeiras estreias em grandes slams da carreira dele. As parciais de 7-6, 7-6, 6-4, elas representam também a melhor atuação do João desde a estreia de Roland Garros, o que é muito animador, já que o João não vinha jogando bem e mesmo quando jogou razoavelmente bem, não mostrou o seu melhor tênis, a sua melhor versão. Os bons resultados em Roland Garros e Wimbledon, apesar de serem significativos, não vieram com uma constância de grandes atuações. Eu acho que a grande atuação dele foi apenas essa contra o Hurkacz. Mas eu creio que desde Miami a gente não via o João jogando no seu máximo. E o máximo dele pode crescer sempre. O João, ele enfrenta o tcheco Tomás A gente lê Machak, né? Mas a pronúncia certa é, não sei, Tomás Machak. Eu acabei de escutar no site da ATP e já esqueci. Mas enfim, enfrenta o tcheco Tomás Machak, número 22 do ranking da ATP. Não vive a melhor fase da carreira, porém venceu de forma esmagadora Luca Nardi na primeira rodada e é um tenista com muitos predicados, um tenista com muito potencial e um tenista que joga muito bem em pisos rápidos. É o seguinte, né? Acho que o que me deixou mais feliz dessa vitória do João foi o desempenho, e mais do que o desempenho, ele ter voltado a jogar de forma destemida, de forma agressiva, arriscando, indo para as linhas, indo para as paralelas, de forma consciente, corajoso, e o que definiu taticamente a partida, eu avisei no pré-jogo, ele mudou a direção da bola primeiro do que o Kecmanovic e também ele encurtou os pontos. Para isso foi fundamental o saque, teve um ótimo desempenho no saque, apesar de ter sido quebrado 2 vezes. Mas 2 quebras que não foram de todo ruim, porque ligaram o alerta do João. Quando o João ele é quebrado no primeiro set e o Kecmanovic chega até abre 5-2, o João é a partir dali que ele começa a jogar bem. No primeiro game após a quebra, né, no primeiro game de devolução após a quebra, ele tem chance de quebrar. Quando o Kecmanovic saca em 5-3, aí o João quebra o sérvio. E quebra jogando bem. O pessoal fala muito da devolução do João, mas a gente tem que entender a devolução do João em 2 aspectos. Devolução de direita e devolução de esquerda. Devolução de direita, quando a bola vem, mesmo que forte, mas vem mais em posições em que o João consegue se movimentar bem, ele devolve muito bem. Mas na esquerda, quando ele é deslocado, é que a devolução não tem sido boa. Aliás, a atuação de hoje foi uma atuação em que a gente viu o João do Velho Testamento, né? O João acelerando à direita, o João batendo de cima para baixo, como eu havia dito no vídeo anterior, que era como eu desejava ver o João jogando. Não gosto do João trocando muita bola, dando muito spinzinho pro outro lado, né, com medo de arriscar nos momentos importantes. O João é o cara que vai ser o prime João, dando mais winners do que o adversário e errando mais do que o adversário também, mas com a balança positiva para o lado dele. Foi o que aconteceu hoje. Ele deu mais de 50 winners, eu acho que 51 ou 52, mas também errou mais que o Kecmanovic. Eu acho que o Kecmanovic errou 22 erros não forçados e 20 erros forçados. O João errou 32 erros não forçados, mas fez poucos erros forçados. Mas enfim, errou mais do que o cara, mas fez quase 30 winners a mais. Esse é o João. João que arrisca. No último set, né, depois que o João teve aquele problema estomacal e chamou o Hugo, ele veio para a quadra para arriscar tudo. Arriscar tudo, mas arriscou com consciência, porque o João, ele joga arriscando desde que ele é moleque.
desde que ele é menino. Ele joga não arriscando, ele joga acelerando, propondo o jogo, pontos curtos, mudança de direção, muita paralela. E é esse João, claro, que tem que buscar uma regularidade, uma constância, mas sem sair desse estilo. João Fonseca só vai ser um jogador top se ele se desenvolver dentro desse estilo. O João, ele nunca vai ser um tenista tão ágil quanto o Sinner, quanto o Alcaraz, por exemplo. Esse não é o DNA do João. João vai ser mais ágil do que ele é no momento, ele vai ficar mais forte, ele está cada vez mais forte, mas ele jamais vai ser um corredor, um Usain Bolt da quadra. Então, o João, ele precisa acelerar o jogo, precisa ter o controle do jogo, precisa ter o jogo sobre as próprias mãos, né? Porque é dessa forma que ele vai chegar, que ele pode chegar no topo do tênis. Né? Eu acho que vai na contramão do que as pessoas falam, do que a maioria dos comentaristas falam, mas essa é a minha opinião. E eu acho que eu estou cada vez mais respaldado pela realidade, no sentido que as grandes partidas do João são essas e ele precisa alcançar um padrão de jogo constante dentro desse estilo. O João precisa mirar o Marat Safin, técnico do Rublev, que era o cara que jogava nesse estilo. O próprio Rublev joga nesse estilo, mas com menos refino do que o Safin, né? Del Potro, Marat Safin, eu acho que é esse, né? Wawrinka. Acho que é esse o DNA do João, é ser um Safin moderno, cara que vai para paralela, que troca a direção da bola rápido, que joga propondo o jogo, que joga acelerando, que joga arriscando, que sabe que vai errar, vai jogar umas bolas longe, vai perder uns pontos importantes jogando a bola longe, mas também vai controlar o jogo. O que significa dar mais winners e errar mais que o adversário? Que o jogo passa por você. Né? Que é você que faz os pontos, você que controla o jogo. O João tem capacidade, ele tem talento, ele tem técnica, ele tem tempo fazendo isso. Esse é o DNA do João. O João precisa ser um tenista impetuoso e buscar dentro desse nível de risco, né, uma constância, um padrão de jogo que o permita, né, arriscar com segurança cada vez mais, né? Não é arriscar, acelerar com segurança cada vez mais. Eu acho que o João tem capacidade de fazer isso. Ele já ganhou o torneio ATP fazendo isso, né? Agora é buscar constância, jogar assim sempre, né? Buscar como jogar assim sempre. Eu dei uma cornetada no Franco Davin numa live com o Marcelão Meyer, porque mas não é pelo Franco Davin em si, porque o Davin treinou dois campeões de Grand Slam, Gaudio e Del Potro, dois caras extremamente refinados. Mas é que eu gosto muito do trabalho do Guilherme, do treinador do João, porque o Guilherme moldou o João dessa forma e nunca castrou o João. Então eu confio muito nisso. Eu acho que tem que ter alguns ajustes no treino, no sentido que o João não pode ficar o resto da vida treinando no Rio de Janeiro contra tenistas que não são do nível dele. Ele precisa estar em grandes centros. Por que, que o João cresceu de nível de Cincinnati para cá? Porque ele ficou nos Estados Unidos jogando set, adquirindo ritmo com tenistas de altíssimo nível, Zverev, Tsitsipas, enfim, uma gama enorme, Tommy Paul, Emílio Nava, ou seja, só tenista de 120 para baixo e top 10. Não dá para o João ficar 40 dias no Rio, né? Tá, tem que fazer fortalecimento físico, mas treinando com tenistas que não são do nível dele ou são muito abaixo. Não adianta, não pode. Eu acho que o João vai precisar mudar a base de treino dele, que seja Argentina, que seja Miami, que seja Barcelona, mas precisa. Tá aí a prova, ele adquiriu ritmo jogando todos os dias com esses tenistas. Treinou bem? Não estava treinando tão bem, jogou muito melhor que treinou. Assisti quase todos os treinos do João, mas adquiriu ritmo, pegou o tempo de bola desses caras, né? O tempo de bola desses caras é maior, o endurance desses caras é maior, a resistência a trocas de bola, bolas potentes, o saque dos caras é melhor, o tempo que os caras conseguem jogar em alto nível é maior. O João precisa disso. Não tem outro jeito. Esse é um dos motivos pelos quais o João melhorou demais em relação a Cincinnati, em que ele jogou muito mal, Toronto, que ele jogou mal, muito mal também, para o US Open, que ele jogou muito bem. Além da
Mudança de padrão tático. Oh, agora um carro aqui, brincadeira. Por que a pessoa acha que ela tem que escutar música alta pra encher o saco de todo mundo, né? Mas voltando, música ruim ainda. Voltando. Porque para o João jogar dessa forma agressiva, impetuosa, mudando a direção e blá blá blá, ele precisa de ritmo. Ele precisa de treinar com caras que vão devolver os rojões dele, né? É isso. É isso, assim. Não dá para o João treinar bem, mas com tenistas que não vão dar resistência para ele, né? Que não vão devolver bolas rápidas, mais rápidas ainda. É brincadeira, hein? Enfim, eu acho que é por aí. Gostei demais, fiquei feliz demais de ver o João Velho Testamento depois. Adquiriu o ritmo, sem medo, tudo funcionou como deveria funcionar, né? E eu acho que o João pode jogar muitas vezes nesse nível para ganhar do tcheco Majak, sei lá, sei que lê Machak. Eu vou decorar o nome depois. Eu tenho certeza que o João pode ganhar do cara, a gente vai fazer uma análise. É um cara que tem um jogo difícil de jogar contra, bate muito reto, como fazem os tchecos. Acelera a bola, tem um perfil parecido com o do João, é mais rodado que o João, tem um ranking maior do que o João, ainda que não tem um teto de desempenho tão grande quanto o do João. Mas hoje já foi mais rodado em alto nível do que o Fonseca. Mas o João tem condições de ganhar, vai chegar confiante, vai chegar com ritmo, deve ser de novo na grandstand, né, no mínimo, na quadra que é a terceira quadra, que é um estádio, e o João tem condições de ganhar agora. O João é outro em relação aos torneios preparatórios, ainda bem, né? Ainda bem. Tô feliz demais que o João adquiriu o ritmo, né? E que tudo que, sabe, eu acho que não é trocar de técnico. O cara trocar de técnico é uma coisa que ainda mais o João, que mesmo técnico desde os 11 anos, sabe? A galera fica nessa de trocar técnico. Não, nossa, o Guilherme moldou o João e é moldado pelo João. Acho que no futuro a Deus pertence, mas hoje é o cara que conhece o DNA do João, o âmago, né? Mas eu acho que precisam desses ajustes, né? Eu sei que o João é adolescente, mas eu já fez 19, já não tem idade de juvenil. Então dá pra gente cobrar algumas coisas do João que com 18 a gente não cobrava, né? Mas eu acho que as pausas longas não são para mim um problema. O problema é ficar ausente dos grandes centros, né? Fortalecer fisicamente, importante. Poupar, descansar, importante. Ter vida de adolescente, importante. Mas agora com 19, menos do que com 18. Agora, né, o João é focadíssimo, tem um mental muito forte, ainda que dê para evoluir nesse aspecto. Enfim, né? Pontos a melhorar. Canhotinha, dá para estar mais calibrada. Direita não, direita se melhorar demais estraga, porque foi perfeita hoje, né? Escolha de direção dos approaches sempre pode melhorar. Que mais? Mobilidade é com o tempo, né? Mas os passinhos de ajuste ali para bater a canhota estão me incomodando um pouquinho. Tá batendo distante da bola. Mesmo quando a bola vem redonda, às vezes o João pega um pouco distante. Os passinhos de ajuste ali dá para refinar, sabe? Né? Eu acho que dá para devolver saque cada vez melhor já nesse torneio, mas Shaq saca muito mais do que o Kekmanovic. Enfim, vai ter que jogar num nível ainda mais alto para ganhar do Tcheco. Afinal, você sai de um 45 do mundo e pega um 22 do mundo, é um salto de qualidade, né? Metade do ranking. Aí é um jogo dureza. O João já cumpriu o papel dele no sentido que já ganhou do cara com o ranking dele. Agora, passos maiores. E terceira rodada. Tem que ganhar essa segunda rodada para pegar o Mensik. Nossa. Deus há de ser misericordioso e colocará esse enfrentamento na nossa frente. Eu quero ver o João com esses moleques. Eu quero ver rinha de Next Gen, de adolescente, né? Pô, ia ser legal demais um João versus Mensik, outro tcheco. Os Mensik tem que ganhar também, né? Não lembro quem que ele enfrenta. E lembrando, ó, programação, 9 da noite, 10 da manhã. Amanhã meio que eu vou emendar a Bia e
e o pré-jogo, né? Lembrando, agora às 9 horas, estou gravando, é 8h23, 9 horas, tem live com o nosso querido do Saque Resenha. Todos os dias eu vou convidar pessoas para conversarem comigo, pelo menos na live da noite, né? Na live da manhã, nem todas as pessoas podem, nem sempre vai dar para achar um convidado, né? Hoje eu trabalho exclusivamente como criador de conteúdo, como comunicador, prefiro falar comunicador. Então eu monto meus horários em cima disso, mas a galera que é criadora de conteúdo, a maioria ainda não consegue sobreviver disso, né? E aí é difícil encaixar, mas eu vou tentar encaixar, dialogar, escutar outras pessoas. Adoro ser confrontado, com respeito sempre, mas ter outra opinião. Isso é muito bom, saudável, por isso eu vou convidar o Alenzinho. Que o Alenzinho é safado, né? Aí o Alenzinho, Vinícius Araújo, parceiro nosso, vai ter presente, Saque Resenha, Dupla Mista, né? Galera toda. Vou chamar o Lucas Knipe para falar do Popirã, né? No auge das quadras, Papo Tático, Joaquim, tô devendo pro Joaquim do Forehand Brasil, não conseguimos fazer a live aquele dia, né? Então, já vou agendar com a galera toda para ser uma cobertura maravilhosa. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e Live Pix, Superchat, tudo que vocês puderem para ajudar, ajuda demais. Eu sou muito grato a tudo que está acontecendo e a, claro, meu empenho, tal, meu conhecimento é importante, mas sem a validação do público, sem a comunidade, não adiantaria nada, né? Não conseguiria fazer da comunicação de tênis a minha profissão. Valeu, gente. Obrigado. Fui.